Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. Nesse mês maravilhoso, o mês das mães, e eu já começo desejando um feliz Dia das Mães para todas vocês, adiantado. Eu sei, mas a gente merece, não é mesmo? Deus nos deu essa bênção de sermos mães, esse ministério lindo na vida dos nossos filhos, que você seja bênção na vida do seu filho. Hoje, o nosso tema está super especial: maternidade, a imagem dele. Não sei se você já leu o livro Ela, a Imagem Dele. Tem a ver, você vai ver a nossa convidada aqui que está aqui com a gente hoje, super especial. Antes da gente entrar no tema, eu quero convidar você para seguir as nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv. O nosso e-mail é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br. Além do chat, conversem conosco. E também mandem para a gente por e-mail se você tem algum tema, se você gostaria que a gente conversasse sobre alguma coisa que a gente ainda não conversou. Fala com a gente. A gente está super pronto para conversar sobre todos os assuntos da maternidade. E a nossa dica de hoje, o nosso Anota Aí de hoje está super especial com a Thelma. Pode rodar o Anota Aí. Olá, eu sou a Thelma Feltrin, sou nutricionista, sou casada, mãe da Isa e da Gabi, e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre potes plásticos. Aquele pote plástico de diversos tamanhos que você usa aí na sua casa para guardar alimentos, ou levar um lanche para o trabalho, ou mandar na lancheira do seu filho. Muito bem. Alguns potes plásticos e até brinquedos e outras embalagens plásticas, ela tem na sua composição uma substância chamada bisfenol A, ou conhecida também como BPA. Essa substância ela é utilizada na indústria para dar estrutura ao plástico. E o que acontece quando nós usamos potes plásticos que tenham essa substância? Ao aquecermos esse plástico ou congelarmos, essa substância é liberada e vai junto com o alimento, nós acabamos ingerindo essa substância que vai causar alguns malefícios ao nosso corpo, como alterações hormonais, trazendo aí algumas consequências a longo prazo. Então, uma coisa importante é você observar, ao comprar esses potes plásticos, que ele seja livre de BPA, às vezes vem escrito BPA Free, ou então tem aquele símbolo de reciclagem, né, que é aquele triângulo com algumas setas. Se ele tiver a numeração 3 ou a numeração 7 no interior desse símbolo, é sinal que tem essa substância naquela embalagem. E também, para garantir, eu recomendo que você não aqueça os alimentos em potes plásticos ou garrafas plásticas e nem congele ele nesses potes também. Prefira potes de vidro quando você vai armazenar os alimentos na sua casa. No caso da lancheira dos filhos, às vezes é difícil a gente mandar num pote de vidro porque corre o risco de quebrar. Então procure opções que sejam potes feitos de bambu ou de aço inox, que vão ser menos prejudiciais. Ou então observar se não tem essa substância, o bisfenol A ou o BPA, nesse pote que você está utilizando. Espero que tenha gostado dessa dica. Até a próxima. Tchau! Como a gente estava falando, então, maternidade, a imagem dele. No que você tem inspirado a sua maternidade? Para onde você está olhando quando você pensa em como criar seus filhos? Muitas vezes a gente compara, a gente vai no Instagram, aquela vida perfeita, aquela mãe perfeita, zero defeitos, né? Porque todo mundo coloca na rede só aquilo que é interessante. Eu não coloco meu filho fazendo birra ali no Instagram, né? Afinal, não é bonito. E é bem isso. Hoje a gente vive nesse mundo de aparências, nesse mundo onde todo mundo posta aquilo que quer, aquilo que acha, e não necessariamente aquilo que vive. Um dia desses eu vi uma pessoa falando exatamente sobre isso. Quanto tempo levou para uma pessoa que estava fazendo uma divulgação no Instagram para ela postar, fazer a foto perfeita? Quer dizer, demora muito para você ser perfeito. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós somos imperfeitas, mas nós temos em quem nos espelhar e em quem nos segurar
para que a gente possa realmente descansar e ter um maternar leve. E para conversar com a gente sobre isso, hoje estamos aqui eu, a Rafa e a Francine. Francine, a gente já agradece a sua presença. Obrigada. Por estar aqui, por ter se disponibilizado, né, para gravar com a gente. Obrigada. Se apresenta para o pessoal de casa. É um prazer estar aqui, Liz e Rafa. É um prazer conhecer vocês. Meu nome é Francine Veríssimo Walsh. Eu sou pedagoga por formação, escritora por vocação, é o que eu falo, né? E eu tenho um ministério chamado Graça em Flor, que é um ministério que, na verdade, eu descobri esse ano que eu tô na internet metade da minha vida. Eu tenho 30 e eu comecei com 15 naqueles blogs mais que, graças a Deus, não são mais ao vivo. Mas eu tenho esse ministério do Graça em Flor, a gente tem uma equipe agora e a gente tenta trazer teologia saudável para as mulheres brasileiras. E a gente faz isso de todas as formas possíveis, YouTube, podcast e agora os livros, né? E aí, dentro do Graça em Flor, a gente tem também o Frutíferas, que eu vim vestindo a camisa literalmente hoje. E lá a gente faz um estudo bíblico mais focado. A gente vai verso por verso, livro por livro. E eu tenho uma equipe maravilhosa, então não faço isso sozinha, é uma equipe muito bonita. E aí, além disso, eu sou esposa do Bo, que é americano, então eu moro nos Estados Unidos há 6 anos. E há 3 anos a gente recebeu a nossa bênção, a nossa Vesper, nossa estrelinha vespertina. E tem sido, assim, os 3 anos, acho que mais intensos e mais, talvez, escancaradores, não sei se essa é uma palavra, de Deus, assim, pra mim. sim. Da graça de Deus e da misericórdia de Deus e da paternidade de Deus, né? Então, Sim, que bênção. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente já começar o nosso papo aqui. Como é que surgiu o Graça? Como é que começou tudo isso? Então, como eu te falei, eu tô na internet metade da minha vida. Comecei com 15. E assim, eu sempre gostei de escrever, né? Então eu escrevia o que Deus colocava no meu coração. E nem sempre eu acho, se eu pudesse olhar, nem sempre seriam coisas pertinentes. Mas o Senhor me colocou ali e eu sempre tive esse desejo de ensinar através da escrita. Mas com 15 anos você não tem muito para ensinar, né? Então eu tava ali fazendo o que dava. E o ministério foi crescendo, assim, foi muito de Deus. Eu ouvi uma vez uma frase que me marcou muito, que era: cuide da profundidade do seu ministério e deixe Deus cuidar da expansão. Legal. Então, foi Ele mesmo que fez. E aí, quando eu quis desistir, que foram várias vezes, Ele trouxe a equipe para eu não ter que fazer sozinha. Então, Graça em Flor, ele vem dessa minha jornada. Esse nome, né, um florescer em graça, vem da minha jornada. Eu fui uma menininha muito legalista, muito que você falou do perfeccionismo, das regras, é o meu jeito ou jeito nenhum. Então, esse nome Graça em Flor, ele veio realmente de Deus, eu acredito, mais para mim, para o meu coração, de deixar a graça florescer, de ter essa jornada na graça. E aí, com isso, daí veio Frutíferas ano passado, que foi um nome que o Senhor me deu também. A gente estava pensando em vários nomes. Eu tinha uns nomes que meu marido falou: horroroso, não faz isso. Meu marido trabalha com branding, né? Ele, não, esse nome não dá nem para pôr em caneca, Francine. Aí eu estava orando e o Senhor deu Frutíferas por essa ideia mesmo de nós frutificarmos na palavra, não somente florescer, né? As meninas da equipe estavam falando. Primeiro a gente tem a graça em flor e aí ela floresce e aí nós frutificamos. Então esse ministério vem desse desejo meu de ver a igreja brasileira, especificamente assim, as mulheres da igreja brasileira, crescendo em conhecimento de quem Deus é e a partir de entender quem Deus é, conhecer quem elas são. Ai, que lindo. Gente, eu tô fingindo costume aqui, com Francine Walsh, na maternidade, porque eu sou uma frutífera. E ela falando, eu lembro quando vocês estavam anunciando, vai vir, e eram frutinhas, assim, que aparecia, né? E é um ministério realmente que tem me abençoado. Eu vou fazer um parênteses aqui, que você tá há muito tempo na internet, então eu já vi a Francine há muito tempo, só que quando eu encontrei, eu falei, nada a ver comigo essa pessoa. Nada a ver. Aí eu em que desisti. sentido, Rafa? Não, achei assim muito nova, muito nova, muito fresca. muito morna, assim, fala mansa, como se eu não tivesse esse monotom, né? A minha voz é toda monotom. Eu falei, não, nada a ver, desisti. Aí, sabe quando você faz uma limpa? Não, essa não. Aí, alguns anos depois, me vi ali toda graça em flor, frutíferas, em método indutivo, em ler livro, e tô aqui com o coração todo palpitando. Mas é uma benção realmente ter aqui conosco. Pastor Ival diria, tá internacional o programa hoje. Exatamente. Ele sempre fala isso, mas hoje realmente está. Hoje está.
Desculpa, pode ir. Liz. Não, mas eu queria fazer uma pergunta já linkando com o livro. Gente, a Francine tem 2 livros. Se você não conhece o Ela, a Imagem Dele, eu vou pedir pro Ivan. Ivan, coloca na edição, porque tá esgotado. E eu só tenho o e-book, então não tinha Eu como também. trazer. E o Bem Sei Que Tudo Podes, que é esse livro aqui. Então vocês podem adquirir. Eles estão à venda, né? Nas plataformas, na Editora Zion também tem. Você pode comprar na nossa editora também o livro. Mas o Ela, a Imagem Dele, a gente tá esperando, né? A segunda edição ou a terceira? Terceira já. Terceira edição, Uau! gente, porque eu já tô perdida nas edições. E no Ela, a Imagem Dele, você traz muito nesse aspecto nosso, né? A imagem de Cristo. E você tem um capítulo que você fala a respeito da maternidade. E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre essa associação da maternidade à imagem de Cristo, pra gente um pouquinho. Então, Liz, quando eu fui escrever esse livro, eu fiz a proposta e eu apresentei para o Iago Martins, que talvez o pessoal conheça. E quando eu apresentei para ele, era só assim: a criação da mulher, o feminismo, vamos falar sobre feminidade açucarada, vamos falar sobre trabalho. Então eram os temas gerais. E aí ele aceitou, a gente começou a escrever o livro. E na metade, não, um pouco antes, eu tinha começado a escrever o livro, foi o Espírito de Deus que me deu essa ideia assim de, não, você vai falar de mim. E a partir de mim, você vai trazer essas características femininas. Então aí o livro virou, e veio o nome, que o nome original também o Iago odiou tanto, que ele falou, não vai ser. Mas aí Deus me permitiu ter outra ideia, que ele abraçou. Ele falou, não, deixa o marketing faz. Eu falei, não, é igual parir um filho que você não dá o Eu dou nome, um né? nome. Exato. Então veio essa ideia de nós sermos a imagem de Deus. Né? Então ela é a imagem dele, a gente até colocou o dele minúsculo para ficar essa dúvida, né? Ela tá defendendo que a mulher é a imagem do homem. Mas é assim, todos os capítulos eu trago uma parte da característica de quem Deus é, o caráter dele. E disso puxando para nós enquanto mulheres. Porque eu falo que o meu argumento é a gente não tem como se conhecer enquanto mulher se a gente não conhecer aquele que nos criou mulheres. Sim. Então, o capítulo sobre maternidade é Deus de vida e a maternidade. E foi um capítulo muito gostoso de escrever. Quando me perguntam assim, qual é o seu capítulo mais preferido, assim? E eu falo, é difícil porque tem o que foi preferido de escrever, o outro que foi preferido de o quanto me curou, enfim. Mas o de maternidade foi gostoso de escrever. E foi muito irônico, Lizzy, porque eu escrevi em 2020, né? E foi no auge da pandemia, eu escrevi no meio do lockdown. Inclusive, no capítulo eu falo Deus de vida, e aí tem um subtítulo que diz em uma época de morte. E foi um processo muito profundo para mim. Poder fazer essa pesquisa, ir a fundo na palavra sobre quem é esse Deus de vida, numa época que tantas pessoas estavam falecendo. Então, a maternidade, eu creio que é esse privilégio que eu falo ali no capítulo. Deus não precisava ter nos envolvido na criação de vida. Ele podia ter criado novos seres humanos de qualquer outra forma. Mas ele quis usar seres humanos para criar vida de seres humanos. E dar às mulheres esse privilégio, que é gerar. E ali no capítulo eu falo bastante até sobre a questão de as mulheres que não conseguem gerar, né? Porque nós estamos em um mundo caído. Então, apesar de que no jardim ele nos deu esse privilégio, no jardim nós perdemos também, através do pecado. Então, é um tema que eu amo falar, mas ao mesmo tempo é um tema tão difícil, né? Porque ser mãe é muito desafiador. Então, eu creio que quando a gente olha para Deus, quando a gente mantém esse foco em Deus, a nossa maternidade, e vê quem Deus é, antes de querer me ver enquanto mãe, é essencial. Porque senão todo vento que vem e balança o nosso barquinho da maternidade, a gente fica perdida. Mas a ideia dessa escrita e que Deus tem trazido ao meu coração mesmo de ensinar as mulheres é olhar para Deus. Quem é Deus? Quem é esse Deus de vida? Que diz que gerar vida é uma bênção. Que diz que ter filhos é uma bênção. Quer eles tenham sido gerados por nós ou não. Que diz que todo ser humano é intrinsecamente valioso. Que, portanto, as mães têm esse ministério, esse tesouro em suas casas. Eu acho que quando a gente olha para esse Deus, a maternidade, ela se transforma. Ela faz o sentido que ela deveria fazer desde o jardim, né? Sim. E você acha, Francine, que isso também faz sentido? Porque quando a gente volta da maternidade, do parto, seja lá qual foi o modo, né? A gente volta com não só o corpo fisicamente muito modificado, né?
tem gente que não. Eu tive 2 gestações, a primeira completamente fui outra pessoa. Engordei 20 quilos, voltei detonada. Na outra, não, na outra voltei mais ok. Então tem uma parte externa, nossa, que a gente não se reconhece mais no espelho, mas por dentro também, né? A gente volta. Assim que a gente volta, talvez a gente ainda não tenha percebido que muitas coisas mudaram, mas conforme a gente vai caminhando nessa maternidade, a gente vai vendo que talvez tentar ser a mesma de antes não vai mais caber. E aí, como a gente se apoia em Deus para isso? Porque a gente muda um pouco por fora e por dentro, né? Uhum. Então, eu tive uma experiência muito única, Rafa, porque eu tive depressão pós-parto Uhum. e muito forte. Eu tive um parto muito traumático e aí a depressão pós-parto como consequência disso. Então, eu até falo que quando as pessoas falam, ai, que bom que você fala sobre saúde mental, que bom que você fala sobre depressão pós-parto. Interiormente, eu confesso que eu penso, queria tanto não ter passado para não ter que falar, mas Deus, ele realmente, ele cura através das nossas cicatrizes, né? E pela graça dele, virou cicatrizes, não é mais um lugar de ferida para mim. Então, assim, eu voltei, eu sempre me vi como mãe, eu sempre gostei dessa ideia de ser mãe, eu fiz pedagogia porque na minha cabeça eu tava, eu vou, né, ter filhos. Então, para mim, fazia todo sentido a Francine mãe. Uhum. E aí, quando a Francine virou mãe, eu me lembro a minha filha deveria ter 1 mês, talvez. E eu pensei, e eu orei e falei, Deus, me perdoa, mas é isso que eu tô sentindo. E a importância da gente falar o que a gente realmente tá sentindo, né? Não Sim. ficar fingindo que a gente tá bem. E eu me lembro que eu orei e falei, Deus, eu queria que a gente não tivesse tido um bebê. Eu queria que a gente tivesse ficado como a gente era antes, pra eu ser quem eu era antes, pro meu casamento ser como era antes. Difícil reconhecer, né? É muito Verbalizar, difícil. né? É muito Verbalizar. difícil. E aí, eu também não sei se pelo fato da depressão pós-parto também fez isso ficar muito pior, né? Uhum. Mas eu não me reconhecia como mãe. Eu não entendia quem era essa Francine mãe. Uhum. Demorou muito. Foi muito um tratamento do Senhor na minha vida. E eu creio que qualquer mulher que tenha sofrido com essa questão da depressão, especialmente, mas até mesmo do baby blues, da ansiedade pós-parto, é tão difícil você se reconhecer, porque agora você tem um novo chapéu, né? Agora você é mãe. E ser mãe é algo muito profundo. Exatamente. E como é que você sai de ser Francine pra ser Francine mãe, Não, e né? os outros chapéus. É um chapéu que nem sai, né? Você nem Exato, tira, não você não tira. troca, você não passa pra ninguém. E esse é pra chapéu. sempre. Pra E é pra sempre. sempre, né? A gente acha que a gente vai ser mãe ali, né? Quando você se imagina mãe, é mãe do bebezinho. A gente sempre conversa assim, a gente nunca imagina o nosso filho casando, né? A gente Eu projetei fala, até "Vou ser 5 mãe." anos, eu já tô além da projeção. Exato. Então, aí eu acho que, novamente, eu sempre falo o quanto a teologia é importante. Eu, enquanto professora da Bíblia, para mim a teologia é extremamente importante. E nem a teologia acadêmica, assim, vamos saber o grego. Mas a teologia do ordinário, que é o que eu falo, né? Da gente conhecer esse nosso Deus, a gente estudar quem Deus é e o quanto isso afeta a nossa vida prática enquanto cristãs. E para mim, eu acho que quando a gente volta ali na doutrina do Imago Dei, da nossa imagem de Deus, o quanto a gente carrega Deus em nós, a gente vê que qualquer que seja o chapéu novo ou um chapéu que a gente não quer mais, a gente permanece nessa imagem de quem nós somos, a imagem dele. Ser mãe, a imagem dele, assim como eu era filha, a imagem dele, esposa, a imagem dele. Sim. Porque eu sou Francine, a imagem dele. Sim. Então, quando a gente traz isso e a gente vê que ali no jardim Deus falou que era muito bom nós sermos a imagem dele, por mais que os nossos sentimentos, e eu acho que isso que é uma questão do porpério, né? Os sentimentos, eles não são normais, né? Eles são literalmente não normais. Então, quando a gente se agarra na âncora daquilo que a gente sabe, mesmo que não seja aquilo que a gente sente, a gente vai conseguir lembrar quem nós somos nele, e que quem nós somos nele não muda com esse novo serzinho, e que ele não muda, e que ele permanece o mesmo Deus da Francine de antes, e ele vai permanecer sendo o mesmo Deus da Francine de agora. E um conselho muito importante que eu recebi da Érica, da Vida Church da Flórida, ela disse: Francine, você é Francine. Todas as partes que você vê, o seu ministério, a sua maternidade, o seu casamento, é tudo você. Então, quando você tem essa imagem de que você é mãe, que você vai sempre estar mãe, e que não é um chapéu que dá para tirar, mas quando você descansa esse chapéu diante de Deus e de quem Ele fez você ser, eu acho que fica mais leve. Mas também se dá essa graça, né? Especialmente que você falou nesse momento inicial de um novo bebê, de um novo corpo, de um novo relacionamento, um novo casamento.
eu sempre falo, mostre graça a si mesma, como Cristo mostra graça a você. Então, eu acho que a gente tem muita dificuldade nisso. Sim. Minha mãe nasce uma culpa, né? É, Então, é bem difícil mesmo, até porque quando vem, né, quando a gente recebe a criança, você já não sabe mais quem é você, o que a Rafa falou, o seu corpo, por muitas vezes você está amamentando, então o seu corpo também é do seu filho, Exato. né? Então, aquilo que Deus planejou e disse para nós que o nosso corpo era do nosso marido está dividido. A sua função dentro de casa, você não consegue mais fazer completamente porque você tá ali. Tem que arrumar a casa, tem que cuidar do filho, não dormir, né? Não conseguir comer, não tomei banho. Não sei se vocês passaram por isso, mas lá em casa. não, só você, É. Liz. Lá em casa aconteceu. Nossa, eu tomava na né? banheira, ficava ali, ó. Lá em casa, relaxada. meu filho dormia 10 horas, desde que ele nasceu. Não tinha tempo pra mais Não. nada. Então, mas, e aí eu percebi, né, que a feminilidade foi indo embora, né? Eu não Foi. conseguia mais me cuidar, eu não conseguia nem olhar pro meu marido como um homem, né? Eu só queria, por favor, carregue esse bebê um pouquinho. Cara, é. Seja pai. Exatamente, eu preciso ir ali no banheiro um pouquinho, É. fica com ele. E aí, como que faz pra gente restaurar essa feminilidade, a imagem de Deus, né? Porque é isso que você fala no seu livro, pra gente também não trazer isso para o que o universo do mundo hoje traz. Que nós temos direitos, que o pai tem isso, precisa disso. Porque é muito fácil a gente cair nessa armadilha que o inimigo faz no mundo, né? Que a gente tem direitos, que a gente e aí a gente já esquece quem nós somos, né? Nessa dúvida, nesse monte de emoções que o puerpério traz. E no meu caso, até esse resgate da feminilidade, ele demorou um pouco, assim. Sim. Demorou, né? Eu acho que, sei lá, meus filhos já estavam bem maiores quando eu... Cara, eu também sou um ser humano, né? Vamos fazer alguma coisa aqui por mim. Não de fazer por mim, mas esse de eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, esse olhar. Gostei do que a Francine falou, desse olhar com graça pra gente mesmo. Porque até quando a gente procura fazer alguma coisa pra gente ou voltar, é numa de falar pra sociedade que, nossa, aqui tá tudo tranquilo. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu dei super conta. Tô dando conta, voltei a trabalhar, tô malhando, tô lendo, tô indo à Bíblia, voltei pra... Enfim, e não, né? Você volta, você tá um caco. Esse resgate da feminilidade demorou um pouco no meu caso também. E eu acho interessante a gente até definir o que a gente está falando em feminilidade, né? Porque a gente não deixa de ser mulher quando a gente é mãe, mas a gente perde essa visão de nós mesmas enquanto um ser holístico que não é só mãe. Porque ser mãe toma tanto, e físico, emocional, espiritual até, e a gente acaba virando só mãe. Né? E não existe isso, é o que eu estava falando, né? Nós permanecemos sendo quem nós éramos. Mas para voltar a ser quem nós éramos, a gente tem que ver, será que cabe? Será que eu quero ser exatamente aquela Francine que, sei lá, talvez fazia certas coisas? Cabe nessa maternidade? Será que é algo que Deus está chamando a ser sacrificado, que não cabe mais nesse momento? Será que é algo que vai voltar depois? Eu acho que a gente tem uma visão um pouco limitada, igual você falou, né? Eu vejo até os 5 anos, dali pra frente eu não vejo a maternidade mais. Tô 5 anos Então, depois até já. questão de trabalho, de certos hábitos, de certos hobbies. E a gente fala, agora acabou, agora eu sou mãe e não posso fazer mais nada disso. Mas será que não pode fazer nada disso agora? Será que volta depois? Então a gente se coloca tanto esses pesos de olhar para o futuro, para além do que Deus mostra. E essa questão de voltar a ser mulher é tão profundo, né? Porque eu virei mãe em 2020, veio o lockdown. Eu usei roupa de maternidade, acho que até o mês de 2021. Nossa, eu e lockdown, mesmo quem não era mãe... Mesmo que não era quem mãe, não tava tinha... usando roupa Exatamente, de imagina uma puérpera. Tava assim, do jeito que eu acordo, eu vou dormir, nem olho no espelho. Mas é o que eu falei, é que você relembrou, essa questão da graça para si mesma. Precisa você ser a puérpera que vai acordar, já vai pôr maquiagem, vai colocar uma roupa legal? Ou será que o teu momento é um momento de, ok, eu preciso dessa calça legging que eu vou usar daqui até sexta, e tudo bem. E tem certas mães que não. Tem certas mães que, se elas não se colocam de volta naquele lugar que elas estavam, elas ficam doidinhas. Então, se respeitar, saber quem você é e o que é que você precisa no teu momento de puerpério. É demais isso, e saber que Deus trata isso, né? Que Deus cuida desse momento, dessa nossa dor, né? Ele entende isso e ele tá cuidando de você. Se você está passando exatamente por esse momento, ele cuida de você e ele vai tratar isso em você. Calma, tem um tempo. E eu vou chamar um intervalinho, a gente já volta.
Todas as quartas e sextas, às 7h30 da manhã, seu dia começa com Palavra e Viola. O melhor dos louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas. Venha adorar ao Senhor junto com Vitor Quevedo. Horários alternativos, às quartas e sextas, às 5 da tarde e aos sábados, às 7h30 da manhã e 2h30 da tarde. Palavra e Viola, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP TV, a sua TV missionária. Venha participar de uma viagem inesquecível. De 18 a 27 de novembro, a Eretz Tour vai levar você para conhecer os lugares históricos mais importantes do cristianismo, participar de celebrações e se emocionar com as experiências da caravana em Israel com o reverendo Arival Dias Casimiro. Entre em contato agora mesmo e confira todos os detalhes sobre o roteiro, estadia e facilidades de pagamento. Não perca essa oportunidade. Ninguém leva você para Israel como a Eretz Tour. Todo sábado, às 3h30 da tarde, marque no seu relógio. Tá na hora. Luísa Carniel comanda um programa jovem e divertido com quiz bíblico, dicas, entrevistas e muito mais. Horário alternativo, à sexta, às 9 da noite. Tá na hora, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. Convidados muito especiais mostram como as recentes descobertas científicas estão de acordo com a Bíblia. Horários alternativos às quartas, à 1 da tarde e domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Conversa da Tarde. Toda segunda, às 2h30 da tarde. Você é o nosso convidado da nossa roda de conversa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia de forma leve e descontraída. Teologia, dicas e literatura de qualidade. Horários alternativos às sextas, à 1 da tarde e aos sábados, à 1h30 da tarde. Conversa da Tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta e se você chegou agora, eu quero contar para você que a gente está aqui com a Francine Walsh, ela é escritora do Ela, a Imagem Dele, do Bem Sei Que Tudo Podes, e você pode comprar o e-book do Ela, a Imagem Dele, que está esgotado, e o Bem Sei Que Tudo Pode está disponível nas livrarias, inclusive na nossa editora Ezion. E a gente está conversando sobre o tema Maternidade, a Imagem Dele, e a gente já falou sobre diversos assuntos, mas eu queria perguntar para você, Francine, o que em você mais tirou a sua imagem de Cristo quando você estava ali naquele momento, logo do nascimento, que você falou assim, cadê a Francine? O que foi que mais mudou, assim, em você? Pergunta profunda. Então, Liz, eu acho que a questão da depressão me afetou de uma maneira talvez única, talvez diferente. Eu falo que eu só tenho uma filha e foi um parto tão traumático e um puerpério tão traumático que a gente acabou por hora ficando só numa filha mesmo.
Então eu sempre tenho dificuldade de falar de maternidade nesse sentido de que eu não sei a experiência de quem não sofreu com a depressão. Então, para mim, a depressão realmente ela me tirou de quem eu era, né? Eu acho que, aliás, qualquer depressão, não só Sim. pós-parto, não só tendo bebê, eu acho que o bebê ele adiciona no peso da depressão. Mas a depressão em si, ela faz isso, né? Você sai totalmente de si e você não se vê mais como você se via. Mas eu acho que para além da depressão, que foi um momento tão específico, aliás, eu deixo até esse parênteses para as mulheres que realmente se veem com esses sinais da depressão pós-parto, de se darem a graça de compreender que é graça de Deus você ter ajuda médica, você ter a ajuda da tua igreja, você ir atrás de medicamentos que eu ainda tomo e eu falo sem vergonha, porque é graça de Deus na minha vida. Então, assim, esse encorajamento para quem tá vendo isso na sua vida, que não há vergonha nenhuma em Cristo. Pelo contrário, há essa liberdade em Cristo para buscar ajuda. Mas, para além da depressão, eu acho que foi mais essa questão que eu ainda luto, que é a questão desse meu chamado ministerial versus o chamado familiar. Sim. Eu acho que qualquer mulher que não precisa nem ser ministerial, qualquer chamado para além do lar, que a gente se sente capacitada para fazer certa coisa. E aí a gente se vê nessa luta aí. A Francine pode ser escritora, a Francine pode ser professora da Bíblia, a Francine tem que ser sua mãe. A Francine está perdendo a infância da Vésper, se a Francine focar nisso também. Então, ficou essa dualidade que a gente faz, né? A Francine mãe, a Francine trabalhadora, a Francine que ministra. E é algo que eu ainda tenho lutado, assim, de encontrar em Cristo essa junção. A gente que ele só tá fez. se entreolhando aqui, porque é uma das nossas É uma maiores pauta conversas. minha e da Liz, assim, recorrente. Exato. Porque o meu filho mais velho tem 10 anos, eu tô há 10 anos nessa dualidade. Então não tenho esperança nenhuma. Não sei. Já Desculpa acabar com a sua esperança, mas não. assim, continuar no meu lutando. caso, não solucionou ainda. Mas há pouco tempo eu descobri que eu não preciso, assim, pra mim, né? Uhum, Não precisava escolher. Eu conseguiria manter as duas coisas. uhum. Mas um outro ponto. Te cortei, desculpa. Mas um outro ponto também, indo nessa dualidade, trabalho ou não, muitas vezes também eu me vi atribuindo aos meus filhos inseguranças que eu tinha em relação à minha, sei lá, minha performance, né? Ou alguma coisa assim, Uhum. do tipo, não, mas eu também sou mãe. Ou, não, eu não vou avançar, porque senão isso vai prejudicar a minha maternidade. Quando, depois, investigando ali, na verdade, eu não queria avançar porque eu estava com medo de dar errado mesmo, independente de ter filho ou não. Sim. Ou se eu der esse passo, vai ficar puxadíssimo pra mim, eu não tô a fim de dar esse passo. Então, não tinha tanto a ver com ser mãe, mas a ver com outras inseguranças minhas. Era até uma das coisas que a gente ia conversar aqui também, a gente tinha se planejado, que era justamente essa dualidade, né? Essa trabalho, não trabalho. E aí, independente de qual seja o trabalho, né? A gente fica nessa de só mãe, e a gente se vê muitas vezes sendo instrumento de Deus em outro lugar, né? Sim. A gente não, né? O nosso trabalho não é ministerial, mas onde a gente tá, nós somos sal e luz ali onde estamos. E muitas vezes a gente vê Deus confirmando que não, fica aqui por enquanto, que ainda tem algo para você fazer, né? Para eu fazer através de você aqui. Uhum. Enfim, ouvir a Francine falando isso, deu até um consolo. Que se o trabalho dela, que é, assim, óbvio que é para o Senhor, todos são, mas o seu é mais diretamente visível, se você também sente essa angústia e tem buscado em Deus esse enfim, consolo, não sei, né? Essa ajuda. É bênção, né? E sabe que você trouxe isso numa das suas falas, agora eu não vou lembrar, da questão do pecado, né? Que o não engravidar veio do Éden. Eu passei pelo processo de não conseguir engravidar, né? Então, foram anos de tentativa. E eu não conseguia entender. E quando eu li o livro, eu falei, gente, isso é o pecado, não é que Deus tem uma coisa contra a minha pessoa, que é só a Lizzie que tem que aprender. Não é só a Lizzie que tem que aprender. Isso veio lá do Éden, né? E eu nunca tinha olhado para as dificuldades da maternidade, de você ser mãe, com esse olhar do pecado. Porque sempre vem, a herança do Senhor são os filhos. Quer dizer, Deus quer que a gente se multiplique. É um mandamento. Por que na minha casa esse mandamento não está se cumprindo? O que eu fiz de errado? Sim. E não fui eu que fiz, né? Eu já nasci com essa maneira. Então, assim, eu te agradeço primeiro por ter trazido e
por Deus ter te usado para falar isso para Glória a mim. Deus. Porque naquele momento foi realmente um bálsamo, sabe? Assim, pro meu coração. Falando, não é tem a ver nada comigo. da Lizzy, né? Porque a gente faz isso às vezes, né? E eu não sei se você tem algum outro testemunho de alguém que tenha falado alguma coisa para você, que você gostaria de contar, que você pode contar pra gente. Como seus livros têm abençoado a vida das pessoas, como você tem recebido, né? Esse feedback das pessoas se colocarem à imagem de Deus e ter um maternar mais leve, uma vida feminina mais leve. Então, Liz, é engraçado porque é o que eu falei, veio tão obviamente do Espírito, não só o tema de puxar de Deus para nós, mas tudo que a gente faz vem do Espírito, Sim. né? O meu pai me perguntou, meu pai que inclusive está assistindo ali na salinha, ele me perguntou uma vez, você não fica nervosa de falar assim, né? De palestrar e tal? Eu falei, "Pai, mas eu subo lá, não é eu que falo. Se fosse assim, Francine vai falar, eu ia ficar nervosa. Mas aí eu subo lá, o Espírito fala. Então, quando as pessoas falam, nossa, Francine, fui abençoada assim, é glória a Deus, porque realmente não vem de mim, né? Então, o Senhor usou esse livro, o Senhor usou essa parte específica, essa porção que Ele tinha para você e que Ele tem para outras mulheres naquilo que Ele me deu. Acho que duas coisas que o pessoal tem falado bastante, que, poxa, isso me deu um bálsamo nesse livro. Um foi a questão do trabalho mesmo. Sim, pra Eu mim acho também que foi. especificamente esse tema do trabalho tem sido um tema que há anos eu tenho visto, que eu tô na internet, como eu falei, metade da minha vida, e há anos eu vejo essa questão de internet em relação ao trabalho da mulher, em questão de cristianismo, né? Se é mulher, qual que é o papel da mulher? Tem que ficar em casa, tem que ficar só em casa. Então, no capítulo eu falo sobre o Deus de labor e o trabalho da mulher. Um Deus que não falou, olha, o labor é só do homem. Ele falou, o homem e a imagem, o homem e a mulher, a minha imagem e semelhança. Ambos carregam esse chamado de dominar e multiplicar, que inclui o trabalho. Então, trazer essa visão de expandir, de nós somos a imagem de Deus, logo, Deus sendo um Deus de labor, nós também trabalhamos. Mas também de trazer, eu acho, a realidade do nosso país. Eu acho que para mim, especificamente, por ter essa vivência nos Estados Unidos nos últimos 6 anos, eu vejo o quanto porque eu era, assim, ratinha de livro, né? Então, todo livro que saía sobre feminilidade, enquanto eu ainda estava aqui, enquanto os meus anos ali formativos de feminilidade, eu lia. E eu fui me formando nessa mulher, a imagem das mulheres americanas que estavam escrevendo esses livros, que não estavam escrevendo com nenhuma malícia, mas estavam escrevendo baseado na realidade delas. E a realidade que eu vejo nos Estados Unidos não é a realidade do Brasil. Então, quando a gente fala, olha, que é a feminilidade bíblica, a gente precisa ver se, na verdade, a gente está dizendo X e Y é a feminilidade bíblica dos Estados Unidos, de certas pessoas nos Estados Unidos. Não dá pra gente trazer isso para as mulheres brasileiras, porque é um peso que Deus não deu. A gente trazia essas literaturas, né, dos Estados Unidos, com essas autoras norte-americanas, e uma realidade que eu vejo que não é a realidade da mulher brasileira. Então, quantas mulheres que estavam se sentindo culpadas porque liam aqui ou ali, no livro X, no livro Y, ou na influencer X e Y, que falavam, não, o papel da mulher é estar em casa em tempo integral. Algumas vão falar, tem que ser homeschooling, tem que ser tantos filhos. Todos esses pesos que foram sendo colocados baseado na vida e escolhas de certas mulheres em certos lugares. Então, eu vejo que não fazia sentido. E quando eu fui escrever esse capítulo do trabalho, eu fiz uma pesquisa sobre salário, o salário mínimo brasileiro, a realidade da mulher brasileira, a realidade de aluguel, e não fazia o menor sentido a gente falar para a mulher brasileira, olha, o que Deus quer para você é que você não pode trabalhar. Então, trazer essa teologia da beleza do trabalho em si e por que não cabe na realidade brasileira foi um prazer para mim. Foi algo que foi uma alegria eu ver Deus usando, apesar de mim, esse capítulo e esse livro para tirar esses pesos dessas mulheres. Então, para mim, essa foi uma das grandes alegrias desse livro. E aí, por outro lado, também a questão daquilo que eu chamei de feminilidade exclusiva, né? Essa noção, novamente, de que mulher tem que ser essa caixinha que a gente criou aqui, certas roupas, certos estilos, certas atividades, e que qualquer coisa para além disso não é feminilidade de Deus. Então, para trazer a teologia, a doutrina do, olha, o que a Bíblia está falando, que a mulher tem Deus criou a mulher tão multifacetada, né? E a gente vê na Bíblia tantas mulheres tão diferentes na própria palavra de Deus, e a gente fala, não, tem que ser essa caixinha aqui, é essa aqui que Deus quer.
Então, para mim foi uma alegria ver mulheres falar, olha, Fran, Deus te usou para tirar esses pesos. E eu falo, pesos que estavam colocando no ombro dessas mulheres que Jesus morreu para tirar. E olha como isso é Verdade. forte, né? Então, para mim foi um prazer, apesar de mim, que isso tenha abençoado dessa maneira. Nossa, eu nunca tinha prestado atenção nessa diferença, porque eu gosto muito desse tema de feminilidade, muito mesmo. E o seu livro foi é verdade, é o melhor livro de feminilidade que eu já li, assim, que mais falou Glória a comigo. Deus. E eu acho que tem muito a ver também por eu ler sempre livros de autoras americanas, né, É. ainda que traduzidos. Alguns eu já li e no final terminei meio que com raiva do livro, assim, porque era tanta caixinha que eu tinha que me enquadrar, que eu falei, gente, Só trouxe culpa, né? só trouxe culpa. Eu acabei de ler o livro e falei, que droga, não quero. Exatamente, isso pra mim. não, essa aqui não é Essa possível. feminilidade não vai dar pra mim. E aquela caixinha de eu não sou uma mãe do homeschooling, né? Eu não sou uma mãe que gosta de É. brincar, eu não sou fofinha, eu não sou o feminina daquela Barbie da caixinha, né? Tanto que eu já até comentei aqui no programa uma vez que eu fui fazer uma consultoria de imagem e tal, de estilo. Eu falei pra moça assim, eu falei, mas eu não me sinto feminina. E a pessoa nem era cristã, e ela falou assim, mas você é mãe. Como você não se sente feminina se uma das coisas mais femininas que existe é a maternidade? Sim. Eu falei, nossa, a mulher nem conhece Jesus e ela que tá me dando O insight do espírito. um insight do espírito. Mas a gente não se enquadra naquele quadradinho que a gente tá olhando, que a gente tá lendo, tá se influenciando. E aí pronto, né? Não somos femininas e ficamos carregando esse peso que Sim. não era mais pra gente carregar. Exato. E é lindo ver como Deus usa, né? E a Francine falou assim, que na Bíblia tem inúmeras mulheres e eu fico pensando, né, que nós três estamos aqui e somos totalmente diferentes, vivendo mundos completamente diferentes, ainda que eu e a Rafa fazemos parte da mesma igreja, a gente vive São mundos realidades diferentes, muito realidades diferentes. totalmente diferentes. A Francine vivendo fora, Deus nos une para o propósito de falar da imagem dele. E isso é tão lindo, é tão maravilhoso, é tanta bênção de Deus, assim, a gente poder estar aqui. E eu sou muito grata a Deus por esse tempo, por esse momento e por Ele nos moldar dessa forma. E eu queria falar um pouquinho. Eu sei que vai sair do tema e do Bem Sei Que Tudo Pode. Eu mandei mensagem pra Francine, que eu tinha o contato dela, agora eu me senti amiga. Mandei mensagem e falei, Francine, que livro é esse? Não dá pra gente terminar o programa e não falar um pouquinho dele, então eu vou sair um pouquinho do tema, tá, gente? Pra falar que no Bem Sei Que Tudo Pode, ela trouxe é ficção, né? Uma ficção, um romance ali, que não é romance, pra gente olhar pra Cristo e como isso tratou meu coração, inclusive nas questões da maternidade, quando ela fala ali no livro, gente, muito sobre confissão de pecados, sobre a conversão, sobre se ajoelhar e entregar para a cruz, isso que ela trouxe aqui, de você verbalizar, né? Como é importante você verbalizar para Deus aquilo que você sente, né? Muitas vezes a gente tem vergonha da nossa culpa, daquilo que a gente está carregando. Como ela disse, ela não queria ser mãe. Tem coisa mais doída para uma mulher que sonhou, desejou, se planejou, o filho nasceu. Que tá com um bebê ali. Né? Exatamente, o bebê lindo, saudável. E você fala para Deus, não tô feliz. Né? Não tá legal. Eu tive a experiência de falar, gente, é esse amor que todo mundo fala, nasce o filho, nasce o amor, vem o amor. Falei assim, cadê esse amor, gente? Meu também não nasceu imediatamente, não foi assim lá em casa, né? Demorou para vir. Então, e eu não falei. Né? Talvez se eu tivesse falado, tivesse se tornado mais leve. Então, assim, conta pra gente um pouquinho do Bem Sei Que Tudo Pode, só pra gente sair um pouquinho do tempo, depois a gente volta. Tá. Então, eu acho engraçado você falar dessa questão da culpa, porque esse livro, apesar dele ser fictício, as pessoas perguntam, sua história de amor com o seu marido? Porque o rapaz é americano, ela é brasileira. Mas não é. Mas ele traz tanto de mim. A Cecília traz tanto de mim. Não é a minha história, a história dela não é exatamente a minha história, a personagem principal. Mas essa ideia da culpa que ela carrega, de ter raiva de Deus, de culpar a Deus. E não posso dar spoiler, mas da história da graça que tá aí nessa história é muito eu, sabe? Então, eu lembro que tem um capítulo no livro chamado Perdão, e que eu escrevi num dia que eu estava extremamente culpada. E foi a forma que o Espírito usou para falar, Francine, já foi perdoada, Francine. Uau. E aí eu escrevi essa ficção sobre o casal e não sei o quê, mas foi ali que Deus falou comigo. E
Esse livro, assim, é um presente de Deus, porque eu escrevi ele na faculdade, no auge da minha, e eu quero ser escritora, eu vou escrever um romance. E aí comecei, os primeiros capítulos, na verdade, são baseados na minha história com meu marido, porque foi numa época que a gente tinha terminado. Ele lá nos Estados Unidos, eu aqui, a gente nunca tinha se visto, a gente nem tinha relacionamento, mas o que tinha terminado. E aí eu tava assim, eu vou escrever uma história sobre como seria o nosso relacionamento se ele tivesse dado certo. E foi ali que nasceu o Bem Sei Que Tudo Podes. E no meio desse processo, Deus fez o nosso relacionamento realmente dar certo. E foi tão profundo, eu acho, porque eu pude provar e ver que Deus realmente tudo pode. Tudo pode. E que ele fez um rapaz lá dos Estados Unidos e uma menina do Brasil darem certo, viverem para ele. E eu oro muito para que essa história ela traga as pessoas para o verdadeiro amor. Porque eu não queria escrever um romance que fosse água com açúcar, nada de errado. Às vezes eu amo uma água com açúcar. Mas eu não queria um romance que o pessoal lesse e falasse, nossa, estou apaixonada pelo Ian, eu quero um Ian. Mas que eles lessem e falassem, eu quero mais de Cristo. Eu quero ver mais de Cristo. Então, para mim, Bem Sei Que Tudo Podes, enquanto adolescente eu queria muito um livro. Eu queria escrever uma ficção, eu queria ir no shopping encontrar meu livro. Mas a forma como Deus fez foi tão diferente do que eu esperava. Porque esse livro, para mim, ele é ministerial. Eu creio que ele traz as pessoas para Cristo. E que ficção tem um poder que a gente precisa resgatar. De realmente ensinar a teologia de uma forma que talvez um livro como Ela, a Imagem dele, não alcançaria todo mundo. Exato. E ele aponta para Cristo, né? Isso que é lindo demais. Francine quebrando paradigmas, porque eu também achava que ficção tinha nada a ver ficção. Tipo, eu estou quebrando todas as suas caixinhas, total. Francine quebrando todos os meus preconceitos. Tipo, gente, não vai ensinar, assim, ficção bíblica, não. Mas sim. Sim, é um livro profundo, até peninha quando ele termina. Que, além do envolvimento com o personagem, Deus fala muito através da história daqueles personagens e vai nos revelando, né, tratando das nossas feridas. E engraçado, quando a gente estava falando de não verbalizar as nossas culpas, a gente é meio infantil com Deus, né? Porque como se ele não soubesse que a gente está sentindo aquilo. Ele já sabe que o amor da Liz ele ainda não chegou, ele já sabe que a Francine está passando por isso, mas a gente não verbaliza. Porque é difícil mesmo verbalizar, mas ele já sabe, né? Ele já sabe, a gente fica tentando, não sei, ou disfarçar pra ele ou pra gente, não sei muito qual o objetivo. Pros outros, Exato, pros outros, acho que principalmente, né? Você sabe que nessa viagem essa viagem que eu cheguei aqui no Brasil no começo do mês, fiz algumas ministrações, essa vai ser minha última ministração aqui em Pinheiros. E a forma como eu tive que aprender isso, assim, eu falei que eu tava tendo birras no colo de Deus nessa viagem. Várias birras no colo de Deus. Mas eu aprendi aos trancos e barrancos que é no colo dele que eu preciso ter birra. Porque eu vou ter birra onde? Vou ter birra com meu marido, com os meus pais, com a minha filha, não dá certo. Então eu cheguei pro colo de Deus e falei, Deus, eu tô sentindo assim, assado, o Senhor já sabe, né? Então não adianta esconder, então eu vou falar mesmo, eu tô sentindo assim, não estou feliz, não estou satisfeita. Não estou gostando, fique claro que eu não estou gostando. E aquela birra, e assim, quem tem filho pequeno sabe, é birra mesmo. A gente chega, é totalmente irracional ao colo de Deus, igual os nossos filhos às vezes chegam, né? E Deus foi me tratando, e semana passada eu tava em Belo Horizonte, e uma moça falou, olha, eu tô sentindo Deus trazendo pra você a palavra de Isaías 45. Aí eu fui ver o que é Isaías 45, né? O Senhor tá falando. E é o verso que diz ali, parte do capítulo, é quando Deus diz, pode o vaso falar pro oleiro, que fazes? Uau. E aí eu senti Deus amorosamente, mas como um pai, falando, ó, Francine, chega de birra. Já deu, tá bom? Agora você respira, conta até 10 e vamos caminhar juntos. Se você parar de lutar contra a minha vontade. Então é totalmente isso, mas a gente precisa aprender que é no colo do pai que a gente precisa trazer essas birras. Porque senão a gente vai explodir em outros lugares. E com pessoas que não foram feitas para ter essa graça por nós, que Deus tem, que já tem. Então é o que você falou, né? Ele já conhece, não precisa a gente ficar fingindo que a birra não tá acontecendo. Ele já viu. É bem isso mesmo, né? E quando a gente olha para a maternidade, para o maternar, e a gente se sente incapaz, né? Que todos os dias eu me sinto incapaz, eu não sei você aí de casa, mas eu olho para aquilo que meu filho está fazendo, para aquilo que eu preciso ensinar, e eu falo assim, como eu vou trazer o evangelho aqui nesse momento? E aí nesse Deus que criou meu filho, que cuida dele e que sabe, é que a gente tem que confiar.
E a gente tá aqui conversando, e você que tá assistindo, de repente tá falando assim, mas essas meninas aí não tem nem filho mais velho. A Rafa aqui, que tem um filho mais velho, tem 10 anos. Como é que eu posso me inspirar nelas? E eu quero chamar o nosso quadro Alô Vovó. E a Elza vai contar um pouquinho pra gente como é que é olhar para Deus, a imagem de Deus na maternidade, na fase que você já é avó, seus filhos casados e fora de casa. Pode rodar o quadro. Oi, pessoal. Oi, Liz. Oi, Francine. Que conversa gostosa. Realmente esse cuidado que a gente tem com o filho é grandioso, né? A gente se dedica, eles nascem, fica aquele cuidado, aquela preocupação, a nossa vontade de ensiná-los, né? De maneira que eles aprendam, que eles possam seguir. E chega, viu, gente, esse tempo que eles seguem, chega o tempo que os filhos crescem, que os filhos não dependem mais tanto de vocês, com esse cuidado. Mas os cuidados só se renovam, como as misericórdias do Senhor. Os cuidados só se renovam em cada fase, em cada etapa do filho da gente. E eu tive experiência que os meus filhos já são hoje filhos famílias, né? Eles já casaram, eles já têm filhos. E eu percebi que a minha maternidade, ela aumentou. Antes eu orava para que eu fosse uma boa mãe, que eu cuidasse dos meus filhos, que eu conseguisse passar para os meus filhos o ensino bíblico. E aí eles cresceram, vieram os amigos e depois vieram as pessoas que eles amam. Então, acolher a minha nora como uma filha, acolher o meu genro como filho, isso fez total diferença para esse continuar cuidando dos filhos. E aí, quando os netos chegam, aí, gente, é sem noção, né? O amor, mas também a responsabilidade que a gente tem. Então, eu vejo que tudo isso que a gente pode viver futuramente com os filhos, quando eles casam, está lá atrás, está lá na maneira que a gente criou, está a palavra de Deus que foi pregada, a amizade que você pôde estabelecer com seu filho pela graça de Deus. Porque não é só o cuidar, gente, né? Não é só o cuidado físico, não é o checklist lá, fiz isso, fez aquilo, escovou o dente, comeu, fez a lição. É muito maior. Uma maternidade aos pés do Senhor é grandiosa. E isso possibilita que os filhos cresçam, se tornem adultos e debaixo desse grandioso amor de Deus, para que você possa viver esse legado. Eu quero ler aqui para a gente Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então é isso, gente. A gente criar os filhos em torno do Evangelho, a presença do Senhor, que tem acesso ao coraçãozinho deles, faz com que a nossa maternidade possa ser prolongada, possa se tornar um legado, não só para os nossos filhos, mas para a nossa família. Um beijo. Tchau, pessoal. Obrigada, Elza. A gente sempre aprende muito com essas mulheres experientes, como a gente viu lá em Tito. E falando nisso, Francine, quem é a sua maior inspiração, assim, na maternidade? Você tem sua mãe, mas tem mais alguém, né? A gente sempre olha para nossa mãe, eu pelo menos olho. Uhum. Para além de família, né? A minha avó também era uma grande mulher de Deus. Mas você sabe que para mim, eu acho que para todas nós, os exemplos são os mais próximos, porque a gente pode olhar para influencer X ou para escritora Y, mas a gente conhece um recortezinho, né? E para mim, as mulheres da minha igreja local são grandes exemplos de maternidade que eu tenho visto na realidade do dia a dia, que não é fácil, entende? E são mulheres americanas, mulheres, a maioria homeschooler, mãe de 5, ou seja, são da caixinha que eu falei, não precisa ser, mas que pode ser, e que elas têm feito com excelência. E eu tenho aprendido tanto com elas. E elas são as primeiras a falar, olha, não precisa ser igual eu. Então, isso eu vejo muita graça nisso. Para além delas,
E assim, as minhas amigas que estão no mesmo momento que eu, com um filho pequeno, e a gente se encontra e a gente chora, e a gente ri junto das bobeiras que eles fazem, das gracinhas que eles fazem. E eu creio que a igreja precisa voltar a essa noção do corpo, da gente aprender ali na vida, né? A minha vida na sua vida, nós estarmos juntas ali. Porque a gente tem tanta oportunidade agora nessa época de influencers, e eu ali na internet mesmo, vejo mulheres falar, ai, você é um exemplo. Eu falo, você não me conhece. Você tá vendo um recorte que eu faço, não para fingir perfeição, mas porque eu não vou expor a minha filha aqui, não vou expor os pecados da minha filha, os pecados do meu marido. Um ambiente totalmente controlado. Exatamente, o que eu tô te mostrando aqui é o que eu creio que respeita a minha família, então eu não vou te mostrar os momentos ruins. Mas quando a gente tá na vida com as mulheres da nossa igreja local, não tem como escapar de ver o pecado delas, não tem como os seus pecados afetar elas, a sua maternidade você precisa aprender a não comparar com a delas. Então é ali na igreja local que eu creio que Deus fomenta o nosso crescimento enquanto mães, né? Nesse a faca que afia a faca mesmo. Então, eu poderia citar várias mulheres que eu admiro, autoras e mulheres assim, mas eu creio que as que mais influenciam minha maternidade são as que estão ali comigo. Vendo a Francine errar com a Vesper, vendo a Vesper errar, e ainda assim me ajudando a crescer em Cristo, né? Ai, que coisa linda, né? A gente gravou o capítulo do Desafio aos Pais, né? A gente está trabalhando nesse livro do Paul Tripp, que é maravilhoso, sobre identidade e incapacidade. E isso que você falou falou tanto ao meu coração quando a gente estava estudando isso, porque nós somos incapazes e a nossa identidade, por tantas vezes, a gente coloca no lugar errado, que é o que você traz no livro, a imagem dele. Então, quando a gente olha para Deus e coloca a nossa identidade em Cristo, a gente sabe que o nosso filho vai errar, a gente sabe que a gente vai errar, a gente sabe que o nosso marido vai errar e que várias outras pessoas vão errar conosco. Mas o ser perfeito já pagou por todos esses erros e ele tá ali dando a mão pra gente e carregando a gente na hora desse erro, né? Pra gente consertar, e ele tá disponível para nos ajudar, e a gente precisa estar ali, né? Para ser moldado por ele, né? É o que você falou assim, como é que pode o vaso falar pro oleiro, né? Deixa ele te moldar, deixa ele fazer, né, essa obra na sua vida. E é tão lindo, e eu agradeço muito, Francine, a gente está chegando ao fim, né? Agradeço muito você ter se disponibilizado para vir aqui, para conversar um pouquinho com a gente, assim, deixando a família, né? Porque ela está aqui no Brasil, aproveitando um pouquinho a família, e deixou a família de lado para estar com a gente um tempão nessa sexta-feira que a gente está gravando. Apesar do programa passar para vocês numa terça, hoje é uma sexta, e ela deixou a família. Então eu super agradeço, estou muito feliz, de verdade, que Deus continue te usando, te capacitando e te direcionando para onde Ele deseja. Amém. Que isso é o melhor para a nossa vida, que a gente esteja onde Deus quer que a gente esteja. Amém. Obrigada, para mim foi um prazer vir para cá. Quando eu estava em Belo Horizonte, a moça falou, ai, que Deus te leve para muitas nações. E eu que tenho medo de avião, eu falei, tá repreendido. Mas eu tenho aprendido que assim como o vento vai onde Deus manda, a gente precisa ir. E estar aqui, eu creio que é uma coisa de Deus. Não só para vocês me trouxeram para trazer, mas o tanto que eu sei que eu já recebi, que eu vou receber. Então, assim, eu agradeço de coração, porque vocês me colocarem aqui, vocês permitem que eu receba tudo que vai acontecer nesses dias. Obrigada mesmo. Amém. Amém. E a gente vai embora, mas eu quero falar para você que está em casa. Se você tem dificuldade de se olhar à imagem de Cristo, faça com o que a gente falou aqui. Fale para Ele, entregue para Ele. É muito mais fácil quando a gente fala da nossa dificuldade para Cristo, para Deus, e Ele mostra, e Ele responde. Nós temos um Deus vivo que responde às nossas orações, que responde às nossas dúvidas e que nos carrega no colo nos momentos das maiores dificuldades. Ele nunca disse que a gente não ia ter dificuldade, mas Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. E Ele não mente. Nosso Deus é um Deus fiel, verdadeiro e imutável. Porque há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Não tem como a gente ir embora sem falar a nossa frase. Descanse nisso. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, pessoal.